Olá! Chegamos para mais um encontro semanal que nos permite crescer e evoluir. Como todos nós já sabemos, o programa Família Virtuosa é para os adultos conscientes do seu papel de oferecer uma educação transformadora para as crianças, indo além do campo emocional, além do campo cognitivo e atingindo o campo do desenvolvimento das virtudes. Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a importância de tomarmos decisões a partir do despertar da nossa consciência. E refletimos também que a vida tem um propósito, que nós estamos aqui para evoluir a partir do desenvolvimento das virtudes. Nós sabemos que a Terra, esse planeta que nos acolhe, é a nossa grande escola. E nós aprendemos com as experiências que chegam para nós no nosso dia a dia. Quanto mais cedo a gente se coloca nesse movimento, nós mesmos, pais, cuidadores, educadores, de nos autoeducar, mais cedo a gente consegue oferecer esse caminho também para as nossas crianças. Com isso vai se tornando mais fácil lidar com os conflitos do dia a dia e mais efetivos vão sendo os nossos aprendizados. Talvez você, pai, mãe, educador, pense, nossa, mas você sabe o quanto tenho aguentado, quantas coisas eu tenho sofrido, quantas lutas pelos meus filhos eu tenho vivido. Me falta forças para prosseguir, de tão cansada e exausta que eu estou. Nós te abraçamos e validamos os seus sentimentos. Realmente não é fácil, é doloroso e muitas vezes esse processo de crescimento. Mas gostamos de uma analogia que diz assim: o processo de transformação é semelhante ao do parto. Dói, mas gera uma vida. Hoje iremos te trazer como conquistar a motivação para prosseguir com resiliência e perseverança nos desafios e parentalidade. Como você, adulto consciente de seus deveres, poderá regar seu coração para gerar combustível necessário para ter uma jornada mais efetiva e leve. Para que vocês caminhem desenvolvendo as virtudes, é muito importante inicialmente tomar a decisão de passar a praticar e logo em seguida começar a exercitar duas virtudes primordiais, que são o amor e a verdade. A verdade vai permitir que a gente se olhe e perceba: eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus desafios, eu reconheço isso, reconheço o meu lado falível e humano. E o amor vai permitir que a gente se abrace, se reconheça nas nossas dificuldades, mas que a gente se abrace e continue caminhando, porque é assim que a gente vai olhar o nosso cotidiano e fazer com que tudo passe por esse filtro. Vai ter o filtro da verdade. Opa, essa situação me traz medo, essa situação me traz insegurança, nessa situação eu quero me vingar. Esse é o filtro da verdade, mas também vem o filtro do amor, que faz o quê? O que o amor faz nessas situações? O amor acolhe, o amor convence, o amor espera, o amor abraça. O aprendizado. Se eu quero ainda algo que não é do mais positivo possível, eu sou um ser humano e meu esforço é aprender. Com amor, como eu posso fazer para que isso se acabe pouco a pouco, todos os dias? Exercitando esses passos, conhecer, compreender, sentir, você vai passar a praticar, tendo sempre o amor e a verdade como combustíveis no exercício de uma vida virtuosa. Além do amor e da verdade, nós somos convidados a realizar um outro processo, o da idealização, que é a ação para criar um ideal, ou seja, refletir o que eu quero para a minha vida interior.
Idealizar é um passo importantíssimo para o querer efetivo. Então agora eu vou convidar vocês a dar um pause nesse vídeo, pegar papel e caneta ou então um caderninho, que vai ser o seu caderno de reflexões íntimas. E a partir de então vou fazer algumas questões para que vocês possam escrever e refletir. E aí, tudo certo? Então vamos lá, vamos refletir comigo. Eu quero ser uma pessoa mais virtuosa? Eu quero educar meus filhos para as virtudes? Eu quero construir uma felicidade real, leve? Ou eu quero continuar acreditando que a felicidade vem das coisas materiais, de questões externas? Quais os esforços que eu necessito fazer para que essas virtudes sejam implantadas na minha família, na minha casa? E quais as consequências desses esforços para todos da minha família? Depois de refletir sobre isso, eu preciso te alertar. Não basta só idealizar. É preciso realizar, que é a ação para tornar real o ideal. E é o segundo passo para o querer efetivo. Sem a realização, a idealização é apenas um sonho, uma imaginação, um desejo de se tornar alguém melhor. Entre a idealização e a realização existe a decisão, que está intimamente ligada com outras duas virtudes, a reflexão e o discernimento. Por isso que nós trouxemos aqui essas questões reflexivas, para que vocês possam pensar e refletir sobre o que vocês querem para a vida íntima de vocês, para o seu interior. A maioria das pessoas diz que quer mudar, mas quando a gente analisa a nível profundo, a nível consciencial, a gente percebe que isso é um desejo e não uma vontade. O desejo não nos leva a uma ação, ele nos deixa presos ao campo dos sonhos, ao campo das fantasias. Mas a vontade sim nos leva a agir, porque de reflexão em reflexão a gente consegue melhorar o nosso discernimento e consequentemente melhorar as nossas escolhas. Isso faz com que a gente se motive verdadeiramente para realizar aquela ação. Mas para que a gente consiga entender melhor todo esse processo, nós vamos dar um exemplo de um caso que chegou para nós, mas nós vamos mudar, colocar nomes fictícios para manter a questão do sigilo. Mas certa vez chegou para nós uma família que buscava tratamento psicológico para os dois filhos, o Lucas e o Bruno. Um tinha 11 anos e o outro tinha 7. Os pais disseram para nós que eles já tinham começado um tratamento psiquiátrico, que eles estavam usando medicação, um para transtorno de ansiedade e o outro para transtorno depressivo maior. Depois de uns 2 meses acompanhando essa família, tanto nos atendimentos infantis quanto nas sessões parentais, nós percebemos que a família como um todo estava adoecida. 2 meses depois de fazer o acompanhamento com as crianças, tanto nas sessões infantis, inclusive com os pais nas sessões parentais, nós identificamos que a família como um todo estava adoecida. Então nós sentamos com os pais mais uma vez, explicamos a situação e colocamos como condição para a continuidade do tratamento das crianças que os pais também se colocassem em terapia. E nós colocamos isso como condição justamente porque nós sabíamos que se fosse apenas uma sugestão, isso não aconteceria. Ali nós entendemos que os pais estavam verdadeiramente buscando a saúde emocional da família. Eles queriam que a família se reharmonizasse. Mas nós identificamos também que eles estavam em movimentos diferentes frente à idealização. A mãe estava no movimento da vontade, porque ela entendeu a importância que a terapia teria para ela e para o contexto da sua família. E ela se colocou à disposição de fazer esses esforços em seu benefício e em benefício de todo mundo. Já o pai estava no movimento do desejo, porque ele queria que uma solução milagrosa resolvesse o problema da família. A medicação psiquiátrica para as crianças e a terapia para as crianças. A gente entende, dentro da psicologia consciencial, que é necessário que a gente faça verdadeiramente esses esforços por nós mesmos. A gente encontra motivos para realizar essa ação quando a gente reflete profundamente. Então o pai chegou a colocar em pauta a necessidade da terapia das crianças, né? Ele disse que então era apenas os pais fazerem terapia que estavam resolvidos, tinham resolvido. Os pais iam para a terapia e ponto final. Aí nós questionamos com ele, nós dissemos, a ele que sim, mas
se estivessem com outra realidade, se iniciaram a terapia antes do adoecimento mental das crianças, mas que hoje tanto Lucas quanto Bruno já haviam alcançado a necessidade de, inclusive, uso de medicamentos psiquiátricos e que a retirada da psicoterapia ia agravar a situação das crianças, porque quando a criança vai caminhando, você quebra o tratamento, há uma descontinuidade. A criança regride, né, desaprendendo tudo que ela conseguiu alcançar, né? E o pai ficou irritadíssimo e saiu, bateu a porta do consultório. Não havia aí internalizado, né, a importância de todos estarem no tratamento, naquele momento específico, mesmo colocando os pontos com o maior cuidado que a gente tem possível, né, de conversar com o pai, né, colocar em questionamento todas as posições, né, todos os pontos do trabalho, né, mesmo assim ele ainda questionou, né. Então ele chegou a se desculpar através de mensagem, né, o que não o torna uma pessoa ruim por essa ação, porque não existe pessoas ruins, existem pessoas ainda que não despertaram e está tudo bem. Nosso papel é sempre acolher e acompanhar o tempo de cada um. Inclusive, queremos ressaltar que esse pai estava sempre presente em todas as sessões, né? Ele acompanhava todas as sessões dos filhos, né? É um pai muito presente. O que não frequentemente acontece, né, nos contextos em geral. A maioria dos pais tem tanta resistência que nem participam às vezes, né, das atividades dos filhos. E este pai sempre buscou participar e ser presente. Havia muitos pontos positivos nele também, e estamos destacando estes a cunho de exemplificar o que é o movimento do desejo no processo da mudança. No final, ambos, né, a família aceitaram as condições impostas pela terapia. O resultado veio em 2 anos de terapia com os pais, com a criança, né? A mãe alcançou um amadurecimento incrível, lindo. O pai melhorou muito, muito mesmo, por muitos períodos de resistência e altos e baixos, né? Porque todos nós temos altos e baixos, porque senão a vida seria um mar de rosas. Então, os desafios são necessários para que aconteça o que aconteceu com essa família, né? O importante é reagir diante dos desafios. A família continua com desafios e dificuldades que faz parte da vida de qualquer pessoa, mas conquistaram a autonomia terapêutica, esse nível é que quando a pessoa aprende a ser o seu próprio terapeuta, hoje a família consegue perceber e sentir motivados, né, a realizarem esforços. Possui um querer efetivo, a vontade que move a ação. Então, com uma vida mais leve, mais feliz, mais realizada. Isso não quer dizer que estão longe, né? Longe de não possuírem conflitos. Conflitos sempre irão existir. O que faz a diferença é o que você faz com o conflito que se apresenta. Vamos agora compreender o que acontece quando alguém, diante de uma situação desafiadora da vida, se afasta daquilo. Para a psicologia consciencial existe um termo que chama impulso de afastamento. É esse impulso que nos faz, algumas vezes, diante de algo desafiador, a gente tomar aquela postura: eu não quero enxergar, eu não quero ver. Eu não gosto desse problema, mas eu não quero lidar com ele agora.
esse momento em que a gente se vê, de certa forma, preferindo ficar naquele desconforto, porque existe um conforto ali, já é conhecido, é algo que eu sei, e o foco está onde? O foco está naquilo que eu não quero. Aquilo que eu não quero viver, existe a lamentação, existe uma vida com constantes reclamações, baseadas naquilo que eu não quero viver. Por quê? Porque, em verdade, eu identifico, só que eu não quero olhar. Eu tenho um impulso de me afastar da solução profunda daquilo que a vida está me convidando. E é nessa hora que a gente precisa, mais uma vez, exercitar a autenticidade. Estou percebendo que o meu ciclo está de me afastar daquilo que me desafia. Esse impulso de afastamento, ele nos leva para aquele lugar que é tão conhecido, se não por experiência, por ouvir falar, que é o fundo do poço. E o fundo do poço, quando ele chega para nos promover, para promover um ambiente onde a gente já não consiga mais viver de impulsos de afastamento em impulsos de afastamento. A hora que ele chega, a gente precisa fazer novamente a reflexão. Quais são as escolhas? E aí tomar a decisão, refletir e passar a executar. O que acontece é que esse fundo do poço ele vem recheado de transtornos consideráveis. E a gente já ouviu falar muito aqui sobre a quantidade de pessoas e famílias adoecidas. E como é que a gente faz para sair disso? A gente toma a decisão de não estar ali. A gente passa a agir procurando a virtude a ser desenvolvida. E para além disso, a gente persevera. Porque quando a gente está no fundo do poço, a gente também vai passar por um outro lugar, que é um ciclo onde eu começo a andar, mas logo eu quero desistir, porque ficou pesado, porque eu já não queria olhar. Sabe quando a gente de repente se pega e fala, eu sabia que eu não queria mexer com isso, eu sabia que eu não queria estar aqui. Essa resistência, ela pode fazer com que a gente comece a dar um passo para trás. Então fica um passo para frente, um passo para trás, um passo para frente, um passo para trás. A gente não deixa de dar um passo para frente, porque a virtude está lá, ela é latente, ela quer florescer. Mas a gente pode entrar nesse outro ciclo de identifiquei, já não estou mais no impulso de me afastar, só que eu começo e paro, começo e paro. E aí a hora que a gente é convidado é o quê? Perseverar. Paciência, constância, disciplina e perseverança. Eu sei que vai ser difícil, mas eu tomei a decisão de agir. Um exemplo dessa transformação nas vidas das famílias é a construção da pirâmide das prioridades, que é embasada na pirâmide de Maslow. Essa pirâmide nos traz a ordem das necessidades básicas dos indivíduos. Na base da pirâmide estão localizadas as necessidades primordiais. Ao longo da pirâmide estão localizadas as necessidades relacionadas à emoção e ao espírito. E no topo da pirâmide estão as conquistas pessoais. Para Maslow, as necessidades fisiológicas são as mais básicas, porque elas estão relacionadas à nossa sobrevivência. Se elas não forem atendidas, nós não conseguimos focar nas outras demandas da vida. Então, os pais devem pensar em como podem atender a essas questões, como alimento, sono, higienização, aprendizagem cognitiva. Não só das crianças, mas de todos os membros da família. Eu tenho certeza que vocês já escutaram, depois que eu virei pai, que eu virei mãe, eu não tenho mais tempo para tomar banho, para ir ao banheiro em paz. É preciso rever isso. É preciso pensar quais são as redes de apoio da família. É uma troca entre o pai e a mãe, a babá, um tio, uma tia, os avós, enfim. É preciso pensar isso e exercitar a virtude da humildade para saber pedir ajuda. A próxima etapa de satisfação das necessidades está relacionada na segurança, né? Aqui nós precisamos organizar a rotina das crianças e também dos adultos. A rotina é a segurança da criança, tanto quanto o planejamento é para o adulto. Planeje uma rotina que seja possível a todos e não uma perfeita, que sempre haverá frustrações, né? Os esforços devem ser no limite das forças da família. Cada família tem as suas prioridades e o progresso é gradual, é paulatinamente, é devagar. Em seguida vem as necessidades sociais. A convivência é de extrema importância porque ela fortalece os laços da família, os vínculos entre os seus membros. É claro que as atividades que serão feitas, quais dias da semana, o que é mais prazeroso e mais legal,
vai ser determinado de acordo com a rotina e com o costume da própria família. Temos a estima. Ninguém fica satisfeito o suficiente se olhar só para as questões fisiológicas e sociais. Somos convidados a desenvolver os valores. E para desenvolver os valores, pelo menos uma vez na semana, é importante que a gente tenha um ambiente de reflexão, um ambiente de acolhimento, um ambiente que olhe para as virtudes dentro da família. Por fim, no topo da pirâmide, há a realização pessoal. E quando a gente chega no topo da pirâmide, a nossa vida vai ficando cada vez mais leve, mesmo diante dos desafios da vida. A família vai crescendo e evoluindo juntos, pouco a pouco, mas é preciso estar atento para não ir para dois extremos: o extremo da exigência da família perfeita e o extremo da baixa organização, da pouca organização. Então, a gente te convida hoje para você fazer essa organização das prioridades aí na sua família, com o que é possível hoje e pouco a pouco ir melhorando e evoluindo juntos, dia após dia. A gente temos a estima. Olha pra cá, tá? Falando pra ela. Esse negócio aí, porque é mais forte que a gente. Deixa ele reto, senão dobra, aí eu não consigo ler. Gente, eu tô chocada com a memória da Ana Flávia. Até essa daqui, né? Ela.